Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 59. Salmo 59, verso 6. Perdão, irmãos, 56, verso 9, estou invertendo. 56, versículo 9. Amém? Diz assim o texto: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor por todo o teu favor. Pai, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir. Pai, que o abrir da minha boca, Pai, que toda a palavra ministrada, Pai, venha do Senhor, que haja corações, terras férteis, Pai, que essa palavra venha produzir, venha gerar vida, Pai, que o Senhor venha nos guardar, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Queridos, eu quero fazer um retrocesso ou uma retrospectiva. Eu iniciei uma ministração de Esdras e Neemias, e são dois livros que falam muito a respeito, né, de guerra espiritual, de reconstrução dos muros, de proteção, que o inimigo vem e ataca, como lidar com esse inimigo que ataca. Então, ali já nasceu a vontade de ministrar sobre o livro, né? Quem não viu, Inimigos de Deus. Esse livro é do pastor José Rego Júnior, pastor Zezinho, que eu amo de paixão, já pregou aqui na igreja. Tem várias literaturas dele. E pastor Zezinho tem uma direção do Espírito Santo muito gostosa para nos mostrar as verdades espirituais, pontos muito importantes que nós precisamos no nosso dia a dia. Obrigado, Zé. E no primeiro capítulo do livro, eu ministrei domingo de manhã, acho que estava bom, Mãe. E aí eu fiz a abertura dessa mensagem com a questão da armadura de Deus, as armas da nossa milícia. A verdade é que todo cristão vive uma guerra espiritual. Se você é cristão, há uma guerra espiritual declarada. E a gente precisa entender isso. E ali eu fiz uma abertura e trabalhei ali alguns pontos da palavra, e principalmente a armadura de Deus. Não a armadura de soldado, não a armadura do mundo, porque nós não guerreamos com coisas do mundo. E falei muito da questão que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra uma esfera espiritual da maldade. Então aqui, chegando agora, eu quero falar sobre o primeiro inimigo de Deus, ou o primeiro inimigo do povo de Deus. E eu quero trabalhar aqui Amaleque. Como os amalequitas atacavam o povo de Deus, como que é a batalha espiritual nesse sentido, porque nós vamos caminhando, vendo ali o Antigo Testamento, há toda uma atmosfera de guerra, que deixa muito claro como que nós devemos guerrear, como nós devemos estar preparados para a batalha. Os amalequitas eram um povo nômade, que habitavam em tendas no deserto. Eram descendentes de Esaú.
Eles são um tipo de nação, de povos, né? Embora sejam nômades, que aproveitam momentos de enfraquecimento ou desatenção do seu inimigo. Momento de fraqueza ou desatenção do seu inimigo. Ou até mesmo quando você já está lutando há muito tempo, vem numa batalha, e você já está cansado, fragilizado, é a hora que os amalequitas aproveitam para fazer os ataques deles. Eles evitam confrontos quando são percebidos. Eles são igual ladrões de rua, grande cidade, São Paulo, os caras ficam ali na espreita. Passa ali um cara de bobeira com o celular, com o cordão, eles passam e vaza. Então, são muito parecidos com incursões para saquear o povo de Deus. Para vencê-los, precisamos estar atentos. Atento como? Vou pegar aqui como exemplo José do Egito, estava no palácio e compensa que não, a mulher de Potifar veio sobre ele. E ele, por estar atento, ele esquivou dela e vazou. Ele não atacou, ele vazou, foi embora, fugiu dela. E por ter se protegido, por ter estado firme, coerente com a vida cristã, Deus usou para tantas coisas, para alimentar nações, quando veio, toda a dificuldade do Egito. Vamos comigo em Deuteronômios, 5º livro da Bíblia. Deuteronômios 25. Verso 17. Diz assim: lembrem-se que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhe houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor da terra do seu Deus, lhes dá por herança, para que dela também posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Olha o que Deus está dizendo. Olha, deixa eu dizer, vocês lembram quando vocês saíram do Egito, Moisés liberta o povo do Egito, o povo vinha caminhando, e quando vocês estavam cansados, foram atacados pela retaguarda. Quem foi pego? Os que vão ficando para trás. Os que vão ficando à margem. A gente precisa entender a importância de sermos um. Sempre quem está na beirada, quem não está envolvido, quem não está no meio, se torna mais vulnerável. Então a gente precisa tomar muito cuidado e entender isso. E aqui o próprio Deus está dizendo, olha, não se esqueçam disso. Por que Deus está dizendo isso? Porque é uma forma que nós sempre seremos atacados. Quando nós, como igreja do Senhor, estamos trabalhando muito, ou às vezes não estamos vendo algumas condições, que nós sentimos fragilizados ou cansados, é hora que Amaleque nos ataca. Amaleque nos ataca. É algo que precisa ser lembrado. Não se esqueçam disso. Não se esqueça como vocês são atacados.
Em Deuteronômios 25, 18, nós temos aqui um primeiro ponto para que a gente possa trazer a nossa memória, elucidar a nossa posicionamento bem. Se estamos caminhando e não paramos de caminhar, a gente não pode perder a condição do que vem de trás. Não é porque nós estamos fazendo que a gente vai deixar algum ponto vulnerável. Quando você está andando na rua de dia, normalmente você fica mais desapercebido, você vai mais tranquilo. Mas quando você vai andando à noite, você vai ficar mais atento. Porque você sabe que aumentou o risco de quê? De incursões na rua, de um assalto, de alguma coisa, de uma abordagem, né, que o inimigo vai preparar ali. Então, é a mesma verdade. Quando nós estamos caminhando, seja fazendo a vontade de Deus, precisamos tomar cuidado com a retaguarda. Então, o primeiro ponto, a primeira lição, a gente precisa trazer isso muito bem. Vamos lá em Salmos 121. Verso 8. Salmos 121, 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, mas não temos o direito de caminhar e de não estar atentos. Nós precisamos estar atentos, mas eu falei no culto passado, por que do capacete da salvação? Irmãos, os ataques são na mente. Os ataques são na mente. Quando a nossa mente recebe o dardo, recebe a seta, é um perigo cair no coração. Então a gente precisa entender que eu sei que Deus guarda a minha entrada e a minha saída. O Senhor guarda. Eu tenho que ter isso muito claro na minha mente. Então eu não paro de caminhar, estou atento e eu continuo caminhando. Em períodos de transição, de mudanças, somos atacados. Quando estamos lutando por uma questão de doença, uma libertação de filho, restauração de casamento, quando a gente está focado em alguma coisa, quando a gente está dedicado em algum ponto, e ali a gente se torna incrédulo, acho que meu casamento não tem mais jeito, eu acho que meu filho, alguma condição, quando você começa a enfraquecer, quando você começa a olhar as suas adversidades como algo que realmente não dá mais, você vai ser atingido na sua mente, você vai ficando para trás e você será presa fácil. Então é preciso entender, o Senhor me guarda, é o Senhor que nos protege, a proteção vem dele. Segundo ponto, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 17. Versos 7 e 8. E chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha aqui que interessante. Começaram ali os filhos de Deus, o povo de Deus ali, a se debater. E chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá, por causa de uma discussão entre os filhos de Israel. Porque eles estavam ali questionando o quê? Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus vai nos proteger, Deus vai nos dar vitória ou não? Então vieram os
amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Quando que Amaleque veio atacar? Quando havia contenda, quando havia guerra, quando havia dúvida. A dúvida é um perigo. Você fica paralisado porque você não sabe, você não define, você não toma decisão. E aí você paralisa, você está ali discutindo, compensa que não, vem alguém na sua retaguarda e vem e ataca. Irmãos, isso aqui é muito sério. E lembra que quando o próprio Deus está falando, olha, eu vou explicar a vocês. Lembra disso? Não se esqueçam disso. Quando nós temos dúvida, pastor, mas será que isso faz muito sentido? Vamos pegar a palavra? Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando há dúvida, Amaleque irá atacar. Quando esposo e esposa vivem em dúvida, desalinhado, Amaleque vai atacar. Quando esposa, ou quando mãe e filho, pai e filho, estão divididos em sentidos opostos à verdade espiritual, o Amaleque vai atacar. Isso é bíblico, e é assim, e não é para esquecer disso. Então, a primeira verdade que nós vimos, que geralmente Amaleque ataca na retaguarda. Em Êxodo 17, nós vimos que eles atacam quando tem dúvida. Dúvidas em relação a Deus é porta para Amaleque. Deus existe? Será que Deus criou o mundo mesmo? Será que tem esse negócio de salvação? Isso é um prato cheio para Amaleque. Quando você tem dúvida, quando você não sabe quem é o seu Deus, quando você não tem experiência com Deus, você não tem capacete da salvação, você não tem nada que brinda a sua cabeça, que lhe protege. Cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou usar a palavra fofoca para a gente lembrar do debate, da discórdia ou de uma fala equivocada, porque ela vai gerar o quê? Contenda. Você ficou sabendo? Fulano? Aí a pessoa que escutou, que ouviu, vai ficar magoada, com raiva, vai começando a gerar divisões, vai começar a gerar rompimentos. Um povo dividido contra si mesmo não subsiste. É preciso tomarmos muito cuidado com a conversa fútil, né? Com as portas que damos para o inimigo nos acessar. Ok? O que mais? Como mais Amaleque ataca? Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 30. Veja que a gente vai dar um pulo agora na história. Meu 1 Samuel sumiu. Aqui. 1 Samuel 30, 1 e 6. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choravam, até não terem mais forças para chorar.
Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoa, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi saiu com seus exércitos, com seus homens, numa missão, numa batalha. Enquanto eles guerreavam fora, o que os amalequitas fizeram? Atacaram na retaguarda. Ficaram vulneráveis as esposas e as crianças. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós ausentamos da nossa casa. E a gente às vezes está dentro de casa e ausente dentro de casa. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje a gente tem muito tempo em rede social e pouco diálogo. E quando nós nos isentamos, quando nós deixamos um vazio dentro de casa, facilmente seremos atacados. Facilmente. É um prato cheio para Amaleque. Nós precisamos pensar, irmãos, de que forma sair para atacar, para vencer, sair para trabalhar é legal, mas como está a nossa retaguarda? Como está a nossa retaguarda? O terceiro ponto, Amaleque ataca na nossa ausência. Queridos, há uma responsabilidade nossa muito grande enquanto homens, enquanto sacerdote da nossa casa. É preciso tomar muito cuidado, principalmente com esse papel nosso. Muito cuidado. Não podemos negligenciar. É triste quando a gente fala viúva de marido vivo. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós precisamos pensar de que forma que essa ausência acontece conosco. Como é que tem sido a nossa casa? Amaleque ataca na ausência, quando nós estamos desapercebidos ou quando nós não estamos lá. Irmãos, isso é guerra espiritual. Isso é uma batalha espiritual. E a gente precisa entender, Amaleque aproveitou a ausência de Davi e dos seus guerreiros. Muitas vezes somos ausentes no casamento. Muitas vezes somos ausentes na igreja, no ministério. E em várias áreas. Irmãos, eu gosto quando você sabe ouvir o Espírito Santo, para que você receba a palavra, para que você avalie de que forma que está a sua vida. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos mostre em que área que nós estamos negligenciando. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não é atacado só espiritual. A guerra é espiritual. Mas se eu sou vencido no mundo físico, dificilmente eu vou ficar de pé no mundo espiritual. Quando eu sou ausente no equilíbrio da minha saúde, eu não faço uma caminhada, eu alimento de qualquer jeito, eu sou ausente das minhas responsabilidades. Eu estou vulnerável a um ataque. E se a gente cai, destrói muita gente. Se eu morro, morre muita gente. Não sou especial, irmãos, mas isso é assim na vida do cristão. Quantas pessoas alimentam da sua árvore e do seu fruto? Nós precisamos pensar essa verdade, porque se somos atacados no físico,
perderemos no espiritual. Em que nós estamos negligenciando ou ausente? Ou se estamos vivendo um momento de distância, de ausência, como lidamos com isso? Como tratamos isso? Amaleque não é poderoso. Não é poderoso, mas é perigoso. 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 Amaleque não ataca quando há luz ou oposição forte. Não ataca. O inimigo conhece nossas fraquezas e inclinações, o nosso caráter. Ele conhece. Quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em Jó, o cão chega lá e fala com ele: aqui, onde é que você estava? Deus vira para ele, né? Onde é que você estava? Eu estava de rodear a terra. Eu estava rodeando. Eu estou vendo, estou percebendo as coisas. Estou vendo todo mundo. O que mais? Qual versículo você lembra? O inimigo está à nossa volta querendo nos tragar. Nos tragar. O inimigo conhece as nossas fraquezas. Ainda em Êxodo, vamos voltar lá, né? Êxodo 17, 8 ao 16. Esse texto é muito conhecido, e quando a gente soma as histórias em relação a um povo, né, como os amalequitas, faz muito sentido. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel. Quem atacou? Os amalequitas. Em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolham alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés e Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e o puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. E então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E você edificou um altar, e ele lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Os amalequitas de geração em geração irão guerrear. Os amalequitas estão aí, queridos. A batalha não acabou. Não podemos baixar a guarda. Esse inimigo não é poderoso, mas é perigoso. É perigoso. Eu sei que andar na rua de noite é perigoso, depois das 11 principalmente, né? Mais perigoso ainda. Eu preciso saber, irmãos, eu preciso saber me importar, melhor dizendo. É preciso termos sabedoria. Eu preciso aqui, esse texto ele é muito simbólico. Ele é verdade, mas ele traz uma grande simbologia. Moisés simboliza a palavra.
O Senhor deu para ele ali as tábuas da lei. Moisés é a palavra. Ele é a libertação do povo. E Josué? Depois de se Moisés, que tipifica Deus, né, é o Deus do Antigo Testamento, basicamente, é o que nós vemos, o agir de Deus por Moisés. Depois de Moisés, quem vem? Josué. Mas se Moisés é a palavra, o que vem depois de Jesus? O Espírito Santo. Não se luta contra os amalequitas sem o Espírito Santo. É preciso do Espírito Santo para que você tenha êxito. Esse inimigo, aqui há algo tão claro no texto. O povo de Israel sabia que esse povo não era forte. Olha a palavra que Moisés liberou para Josué. Olha aí o verso 9. Com isso, Moisés ordenou a Josué que escolhesse um exército muitíssimo grande. É isso que está escrito na sua Bíblia? Alguns homens. Ô, Josué, pega alguns homens. Porque a batalha contra esse povo, ela é espiritual. É no Espírito Santo. É no Espírito Santo. Não é por força humana. É no Espírito. Vencemos Amaleque ou os amalequitas sendo cheio do Espírito Santo. Se eu estou no Espírito Santo, se eu uso a armadura de Deus, eu estou protegido. Não é para os israelitas atacarem os amalequitas. Nós simplesmente vestimos a armadura de Deus e somos cheios do Espírito Santo. Ele não nos ataca. Não seremos atacados. Quando vigiamos o nosso território, não damos ausência ao nosso território. Quando fazemos o nosso papel em casa, quando protegemos a nossa vida e a nossa casa, Amaleque não ataca. Irmãos, é preciso ter discernimento espiritual, irmãos. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Hoje eu fui no cartório autenticar uns documentos para a contabilidade aqui da igreja, e eu lá vou passando na rua, o Espírito Santo na hora assim, testificou assim, eu olhei para uma cidadã, andei meio quarteirão ali naquela avenida do Lara, ali do cartório do Lara, olhei assim, JK, isso aí. Passei, olhei assim, filmei. Irmãos, na hora eu falei assim, não é só um cigarro. E fui embora. Entrei lá no cartório, peguei minha senha, sentei lá. A pessoa veio, entrou. Aqui, eu sou missionária, eu sou pastora missionária, e eu estou precisando de um dinheiro para um almoço hoje. Vocês poderiam me abençoar? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e eu só olhei, deixa eu chegar em mim. A hora que ela chegou perto, eu olhei com 2 olhos desse tamanho assim, ó. Você é cristão? Você conhece Jesus, Salvador? Irmão, foi a mesma coisa, igual com esse filme de terror, quando eles pegam o crucifixo e mostram para os outros. Fez desse jeito. Peneirou. Como os meninos falam, vazou na hora. Espírito de engano. Espírito de engano. E ainda defamando o Evangelho. Irmãos, como o Espírito Santo trabalha na vida da gente, irmãos. Irmãos, não é para êxito meu, não. Estava indo um dia qualquer e eu não vou andar desatento. Eu não estou desatento. E eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo.
E eu estou disponível para ser guiado pelo Espírito Santo. E eu peguei e falei com as pessoas lá. Falei, é triste ver as pessoas querendo envergonhar o Evangelho do meu Deus. Mas isso aí é engano, isso é espírito de engano puro. Irmãos, nós precisamos estar atentos a verdades espirituais, e o texto é claro, há algo aqui que vocês não podem esquecer. E aqui agora, o próprio Deus aqui falando conosco. E haverá guerra, né, do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. A guerra é sua? O que está escrito no texto, irmãos? Haverá guerra do Senhor, por isso que é inimigos de Deus. Porque as nossas lutas não é nossa luta, é do meu Deus. Irmão, não mexe com o Vitor não, porque mexeu comigo, é meu filho. A luta dele é minha luta, a guerra dele é minha guerra. A gente precisa entender isso. Quem peleja por mim? Os ataques são na mente. Se eu não sei quem peleja por mim, se eu não sei como é que funciona a guerra, eu vou estar vulnerável. Eu vou estar vulnerável. Não podemos ter dúvida, e eu acho aqui lindo o texto, o versículo 15. O que foi feito aí nesse momento? E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome, o Senhor é a minha. Para que a gente usa uma bandeira, irmãos? Para não esquecer. Para trazer à memória muita coisa e muita verdade. Então, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é aquilo que não vai deixar eu esquecer, o Senhor é aquele que me faz lembrar, o Senhor é aquele que eu não posso esquecer. O Senhor é o meu tudo, é nele que eu dependo, porque os amalequitas é com ele, então o Senhor é a minha bandeira. Não é eu sou o cara, eu sou fera, eu sou PhD em batalha espiritual, irmãos. Não é isso. Não é isso. É preciso entender, o Senhor é a nossa bandeira. Aqui agora há algo, quando Amaleque ataca na nossa ausência, na nossa negligência, quando negligenciamos a palavra de Deus. Na mão de Moisés tinha o quê? Bordão. Moisés representa a palavra. Ele recebeu a lei, a palavra. Mão erguida, quando a mão pesava, o povo perecia. Quando nós negligenciamos a palavra. Irmãos, o que tem de crente hoje que não lê Bíblia? Não lê Bíblia. Isso é triste demais, irmãos. Eu fico irritado quando o Vitor não lê as mensagens no WhatsApp que a gente manda no grupo da família, ele e a mãe dele. Eu fico imaginando Deus irritado, que mandou o sinal de mensagem de WhatsApp para nós aí, escreveu pelo Espírito Santo, e a gente não lê. Não é importante? Meu povo perece por falta de Netflix, meu povo perece por falta de academia. O que o povo perece? Meu povo perece por falta de evento social. Meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de palavra. Toda vez que a palavra baixa, o povo perece. Toda vez que a palavra tem êxito, o povo prevalece. Quem vem depois da palavra é o Espírito Santo. Poucos homens venceram os amalequitas. Deus deu a vitória a poucos homens, não é muitos. Os amalequitas são perigosos, não poderosos. Como nosso Deus é poderoso. Como nosso Deus é poderoso. Por que nós vamos ficar preocupados de lutarmos? Não temeremos, irmãos. É o Senhor quem guarda a nossa entrada e a nossa saída. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Irmãos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Irmãos, não dá para viver um mundo espiritual com medo. Com medo. Não existe mundo espiritual com medo. Para o cristão, não. Primeiro, porque eu uso a armadura de Deus. Segundo, que a luta não é minha. A luta é do meu Deus. O único Deus que se escreve com D maiúsculo é o nosso Deus. Qualquer outro é Deus com D minúsculo. O Deus desse mundo é D minúsculo. Os deuses dos amalequitas é com D minúsculo. O nosso Deus é general, é valente, é homem de guerra. Irmão, Deus nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Quando negligenciamos culto passado, quando não entendemos a armadura de Deus, quando não entendemos quais são as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa guerra, irmãos, não adianta querer colocar a armadura de Saul. Não lutamos com a armadura de Saul. Nós vencemos com poucos homens, com um bodoque, porque a luta não é nossa. A luta não é nossa. Você não vai temer porque você é 1 a 2. Você tem que temer quando você está ausente da palavra, ausente do Senhor. Ausente do Senhor na sua casa, ausente na casa de Deus. Quando negligenciamos experiência com Deus, quando negligenciamos conhecer a Deus. Irmãos, quantas pessoas conhecem muito mais de inimigo, dá nome para tudo, mas não conhece Deus. Não conhece as armas da milícia, da nossa milícia, não conhece a nossa armadura e não sabe quem é o seu Deus. Nos tornamos vulneráveis. Somos facilmente atacados. Moisés simboliza a palavra, a libertação. Josué tipifica o espírito que desce no vale para lutar com Amaleque, sempre em concordância com a palavra. Quando as mãos baixam, eles prevaleciam, os amalequitas. Quando a mão baixa, lembra que eu falei que quando os amalequitas atacam, quando a gente está fragilizado e cansado. Quando a mão de Moisés baixava, por que baixava? Porque estava cansado. Toda vez que estamos cansados, isso te lembra alguma coisa? Domingo é o dia do Senhor. Tem que ter descanso, tem que ter presença de Deus, tem que alimentar do Senhor. Não podemos só andar nesse mundo, trabalhando nesse mundo, viver as coisas do mundo e negligenciar a presença do Senhor. O cansaço gera dúvida. Na dúvida, Amaleque ataca e começa a prevalecer. Irmãos, escolha alguns homens aí, Josué, e vai para a batalha. Não é você. Não é se a sua espada é grande ou pequena. Não é se o seu escudo é do melhor bronze ou do bronze inferior. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Irmãos, não preocupe em conhecer Amaleque, até porque nós não atacamos Amaleque. Nós simplesmente somos servos, andamos com a armadura de Deus, estamos firmados na palavra, não negligenciamos o estudo da palavra, não negligenciamos.
É preciso ter sede da palavra. É preciso ansiar pela palavra. É preciso ler a palavra. Irmãos, agora eu vou te falar uma coisa. Nós temos que realmente ter medo, muito medo, porque esse inimigo é perigoso. Quando eu não leio a Bíblia, quando eu não vou na igreja, quando eu não faço as coisas que eu deveria fazer em casa, e vai por aí afora. Aí eu tenho que ter medo mesmo. Precisamos pensar a respeito dessa verdade, irmãos. Haverá guerra de geração em geração contra os amalequitas. Por isso que hoje eu mandei uma mensagem para os irmãos. Talvez hoje você está sendo atacado na retaguarda. Talvez hoje você está vivendo desafios, sendo atacado. Ou está como o povo de Israel. As mulheres já foram levadas, os filhos foram levados e tudo foi queimado. Porque já tudo foi destruído. É preciso agora entender essa verdade. É preciso agora animar-se no Senhor, como fez Davi. É preciso animar-se. Não dá para estar fragilizado no mundo espiritual, irmãos. Faz sentido, irmãos? Curva a sua cabeça. Quem é o seu Deus? Amaleque é perigoso, mas não poderoso. Poderoso é o nosso Deus. Como o nosso Deus é poderoso. Contra Amaleque, pelejamos na dependência do Espírito Santo. Irmãos, não dá para viver uma vida em Cristo negligenciando o Espírito Santo. Não existe uma vida espiritual sem presença de Deus. A ausência na sua casa. Estamos trocando a glória do Senhor por outra glória. A que nós damos honra? Qual é a nossa bandeira em casa? Irmãos, nós precisamos pensar as verdades espirituais. No mundo nós temos aflição, mas nós dependemos do Senhor. Nós prevalecemos no Senhor. Nós nos firmamos no Senhor. Amém?